Você já tentou usar a função PROC-V no Excel e ele simplesmente não funcionou? Ou pior, funcionou, mas você não entendeu o porquê? Nessa aula eu vou te explicar o PROC-V do jeito certo, passo a passo, com exemplos práticos para você usar essa função sem medo. Se você quer aprender Excel de verdade, já se inscreve no canal e bora para a aula. A ideia vai ser fazer a função PROC-V procurar o ID, o identificador, que é um número único por linha, pois é importante que os seus dados tenham um valor único para poder encontrar, porque se tiver um valor duplicado, pode ser que ele traga um valor diferente do que você precisa. Quando você for fazer a sua planilha, deixa um valor identificador único para cada informação, para cada linha, Então aqui com a função PROC-V, a gente vai colocar um código aqui, por exemplo, se eu colocar o valor 10, a função ela vai procurar esse código 10 e vai retornar o valor para mim, dependendo do que eu colocar nos argumentos da função. Então aqui a gente vai trazer o nome, o departamento, o cargo, a gente vai trazer todos os dados baseado nesse ID. Então eu vou adicionar aqui na célula H2 a função PROC-V, igual PROC-V, e ela tem alguns argumentos aqui, uns argumentos diferentes do que a gente já viu nas aulas anteriores. O primeiro deles é o valor procurado, que é o valor que ele vai procurar na tabela. No caso aqui seria o ID. Então a gente seleciona o ID aqui mesmo, pois a gente poderia colocar o valor 10 aqui também, mas a gente vai selecionar porque daí a gente consegue trocar esse ID só trocando o valor e a função se adapta automaticamente. Depois de colocar o valor procurado, a gente vem com ponto e vírgula e tem a matriz tabela, tá? Esse argumento é muito importante que você coloque corretamente, pois pode dar erro na procura e a função retorna algum erro de não encontrado, que é o erro ND, não disponível. Na matriz tabela, quando você for selecionar ela, sempre tem que iniciar a partir do intervalo aonde está o valor procurado. Então, se o meu valor procurado é o ID, a minha seleção tem que iniciar a partir do ID. Eu não posso fazer uma tabela que inicia aqui, tá? Sempre vai ser a partir daqui. Pois o PROC-V ele procura como se fosse um L. Ele vai descer aqui e vai ir para o lado, tá? Então ele vai procurar aqui e vai para a direita. Então a função PROC-V ela não vai para a esquerda. Aqui, eu vou procurar pelo departamento e eu inicializo a tabela aqui, ou seleciono inteiro assim, Mas eu usei o valor procurado departamento. Ele não vai para a esquerda, tá? Para a gente fazer essa procura para a esquerda, a gente tem que usar outras funções mais avançadas do Excel. Aí tem o PROC-X, tem o índice CORRESP que a gente vê no curso de Excel avançado, tá? Mas o PROC-V é importante que você tenha isso em mente, pois pode dar erro na sua planilha e você não vai entender o que está acontecendo. Às vezes é porque você selecionou a tabela de forma errada. Então, nesse exemplo, a gente vai vir aqui no ID, Ctrl Shift seta para baixo e seta para direita, para selecionar a tabela inteira. Vai ficar dessa forma aqui, A2, A2 e 32, beleza? Depois da matriz tabela, a gente vem com ponto e vírgula e tem um número índice de coluna. Esse número índice de coluna é um argumento numérico. Ele indica em qual coluna que você quer retornar o valor. Você vai olhar para sua tabela e vai fazer uma contagem das colunas. A primeira coluna é a do ID, tá? A segunda coluna é do nome, a terceira coluna é do departamento, a do cargo, a do salário. É como se fosse um número. Então, a primeira coluna é 1, a 2, a 3, 4, 5, tá? Aqui você vai ver qual coluna que você quer trazer. No meu caso aqui é a coluna nome, então essa daqui, Então, como você vai contar a partir da seleção que você fez, a primeira aqui seria a coluna 1, então você vai selecionar a coluna 2. Você vai colocar o número 2 no número índice de coluna, indicando que você quer que o PROC-V venha para cá e pule para a segunda coluna e traga o valor para você. Tá? E o último argumento é o procurar intervalo. Esse aqui é um argumento onde você coloca duas opções, ou é verdadeiro ou é falso. No nosso caso, a gente pode usar o 0 ou o 1, tá? Se você coloca verdadeiro, ele vai procurar um valor parecido com o 10, tá? Se você coloca falso, que é o 0, a gente coloca um valor igual ao 10. Nesse caso aqui, como cada um tem um identificador único, cada um tem um número, a gente vai usar um falso, o 0, porque ele tem que trazer exatamente o valor 10. Se você coloca aproximado, pode ser que ele traga um valor errado. Então, geralmente, a gente vai colocar o valor 0 nesse argumento aqui, Então, fica dessa forma a função. Primeiro, o valor procurado, que é o 10 aqui, o ID. A matriz tabela, a partir do ID, tá? Para poder procurar corretamente. Número índice de coluna, indicando que eu quero a coluna 2. E o 0, indicando que eu quero que ele procure exatamente o 10 na tabela. Se eu pressionar o Enter, ele vai trazer o valor aqui do nome para mim.
Se eu trocar o ID aqui, por exemplo, colocar 18, ele vai trocar automaticamente. Então facilita para a gente fazer uma consulta. Essa função é a base da consulta aí de um banco de dados. Então ele trouxe o valor, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui com o departamento, ó. Então igual, proc_v. O valor procurado vai ser o ID novamente, dessa mesma forma, ponto e vírgula, matriz tabela, começando do ID também. Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para direita. Selecionou a tabela inteira, ponto e vírgula. O que vai mudar dessa função aqui? É o número índice de coluna, porque agora eu tenho o departamento. Então, como a gente usou o 2 aqui para o nome, aqui a gente vai usar o 3, né? 1, 2 e 3. Colocou o 3 no número índice de coluna. Ponto e vírgula, 0, porque eu quero que ele procure exatamente o código que eu adicionei aqui. Fecho parênteses, a função fica dessa forma, proc_v, G2, ponto e vírgula, A2, 2 pontos E32, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0, tá? Fechou Enter, olha, ele vai trazer o departamento desse funcionário aqui, tá? Então, agora como desafio, você vai completar a tabela, tá? Fazendo a mesma função proc_v. A única coisa que vai mudar nessa função vai ser que você vai trocar o índice da coluna, né? No caso, aqui vai ser o 4 e aqui vai ser o 5. Então, é a única alteração que você faz na função realmente, tá? Se essa aula te ajudou a entender o proc_v, já deixa o like, isso ajuda muito o canal a trazer esse tipo de conteúdo para você. Agora eu quero saber, qual parte do proc_v você achou mais difícil? Comenta aqui nos comentários que eu vou responder você. E só para você saber, aqui na Dream School não ensinamos só Excel. Temos outros cursos e projetos focados em aprendizado prático, do básico ao avançado. Se você curte esse tipo de conteúdo, fica atento aqui no canal que sempre vai ter coisa nova. Nos vemos na próxima aula. Até lá!